Olá, amados de meu Deus. Sempre uma alegria estar de novo em contato com vocês, com você aí em casa, através deste programa. O nosso objetivo aqui é o mesmo: anunciar o Evangelho de Cristo, as insondáveis riquezas de Deus, o Deus que se encarna, que se faz gente, que habita e habitou entre nós e que certamente quer habitar em nós. E você pode ser um aliado nosso. Vão aparecer os links e endereços aí na tela da sua TV, e eu quero dizer que nós contamos com a sua participação, com as suas orações. Nós precisamos que você ore por nós, para que haja maior divulgação, que esse programa tenha, que ele permaneça, se for da vontade de Deus. Hoje nós temos um público já que ultrapassa mais de 1.900.000 pessoas assistindo. Nós temos cada programa uma multiplicação cada vez que sai de mais de 26.000 pessoas que estão aí ouvindo através das redes, e você pode ser um destes instrumentos de multiplicação, e nós contamos com a sua participação. Que Deus nos dê graça para continuar nesse projeto e que o Senhor seja glorificado. Nós vamos dar uma paradinha e já já a gente volta. Cheia da sua glória, é muita bênção, tem muita vitória. Hipocrisia ficou lá fora e a falsidade mandamos embora. É muita festa aqui na casa do Senhor. Oh, quão bom, quão suave viver em comunhão com meus irmãos, Agora, retornando, hoje nós vamos conversar um pouco sobre sendo libertos da hipocrisia. Coisa tremenda. Um dos pecados de estimação é a hipocrisia, ou a síndrome da aparência, a necessidade de vender uma imagem melhor do que ela é. Aquele velho ditado que diz: quem vê cara não vê coração. Então a gente às vezes dá uma impressão que os outros compram, de que a gente é um pouco melhor. Por que será isto? De algum modo, todos nós fingimos ser o que de fato não somos. Por isso, temos também muita dificuldade de lidar com o nosso auto-engano. É muito difícil eu me avaliar com honestidade. Eu sempre tento privilegiar certas características negativas, dando uma interpretação melhor. É fácil alguém se impressionar com uma boa imagem, caindo assim na armadilha das maquiagens.
é muito... A maquiagem é uma coisa bem interessante, porque a gente dá uma impressão melhor. Um rosto bem delineado e bem tratado com produtos cosméticos pode ser a casca de banana para um esbarrão nas rugas. A gente faz de conta que está melhor do que de fato está. É fatal a decepção entre a face da festa e a do bom dia no outro dia. Aquela cara lavada sem os devidos preparos, e aí esse engano de dar uma imagem melhor é uma coisa que acontece também na vida espiritual, na vida do dia a dia. O artista do final foi capaz de dizer assim num filme: você é outra hoje? Depois de ver a pessoa lá toda bonita, você é uma outra pessoa hoje? Eu confesso, não tenho coragem de revelar minhas decepções. Eu, às vezes, fico pensando assim, puxa, como é diferente. Eu sempre fico ali calado, curtindo o meu erro de avaliação. Eu pensava que aquela pessoa fosse de um tipo menos encarquilhada, mas foi engano. É aquilo mesmo. A aparência que a gente pinta, que a gente maquia, é diferente da realidade. Maquiagem física e a maquiagem moral e a maquiagem espiritual é uma imitação barata. Ela trata de assuntos que não são verdadeiros. Trata da idealização. Nós idealizamos uma coisa que, na verdade, nós não somos. Nós, frequentemente, nos disfarçamos para que os outros nos aceitem. Nós mesmos não estamos nos aceitando em ser aquilo que a vida chegou fisicamente, por exemplo, no caso da velhice, então, ou por alguma realidade, e nós disfarçamos para que os outros nos aceitem, porque essa é a grande questão. Isto é a norma de convivência superficial, já que temos medo de dizer quem nós somos. E sermos expulsos da convivência e da festa, descartados da lista dos contatos, nós fingimos que somos o que não somos. Isto é um processo extremamente difícil de ser tratado. Só que isso não dá liga, essa aparência. O sujeitinho que se sujeita apenas à vida do palco, ele pode ser talentoso, mas não tem alma. É fake, é falso, é aparente, não tem realidade de fato. E é isso que nós precisamos ser libertos do que os outros acham que nós somos. Tem gente que só tem discurso. Santo Agostinho dizia: dizer que amamos a Deus enquanto vivemos uma vida sem santidade
é a maior das falsidades. Dizer que amamos a Deus quando nós não temos nenhum apetite para a intimidade com Deus é só um discurso que a gente faz, os outros apreciam, nos aplaudem e dizem, puxa, como é crente, como é aquela pessoa, é uma pessoa cristã de verdade. Mas, de fato, há alguma falta muito grande. E é isso aqui que me pega. Eu até tento me maquiar de santo, mas as rugas da carne, depois da exibição, não podem ser camufladas. Minha conduta, ela reflete muitas vezes a falência. E eu não tenho condições de ser aquilo que eu imagino que eu sou. E isto me tem trazido muitas vezes tristezas e reflexões profundas. Que santidade é esta das aparências externas? Que santidade é esta, meu povo? É um santinho de pau oco? Aquele que você usava, que na época usavam para colocar o ouro dentro, e parecia que, mas era usado para fazer um transporte ilegal de ouro para a Europa. O Espírito de Cristo, o Espírito da cruz, tem a ver com os destroços do fingimento, com o desmonte dessa ideia de dar aparência aos outros. Cristo crucificado não apenas crucificou o nosso velho homem, mas também o nosso velho ego, com todas as suas tentativas de parecer o que não é. A obra de Cristo na cruz tem como finalidade nos libertar de nós mesmos, dos ardis e dos jogos de tentar dar uma impressão para os outros. Mas não é diante dos outros que eu vou viver. A minha vida é diante de Deus. Eu preciso ser honesto, sincero com o Senhor. E a palavra sincero é aquele que está sem cera. É aquele vaso que tinha sido trincado e puseram cera, mas era só colocar no fogo, a cera derrete e o buraco aparece. Não basta esposar a boa doutrina da nossa, por exemplo, da nossa comorte com Cristo. É preciso esposar o caráter de Cristo em nosso modo de viver. Não basta eu falar fluentemente de minha vida espiritual se eu não consigo viver isto de fato, se isso não é uma experiência real, porque isso tudo só tem aparência. Então, como nós vamos tratar desta ideia de demonstrar para o outro aquilo que eu não sou de fato? É através da obra de Cristo, de ser um crucificado com Cristo e poder viver a vida pela fé, sem qualquer necessidade de chamar a atenção dessa aparência idealizada. Eu não preciso que você me olhe pelo lado de fora. Quando eu estou andando com Deus. Andar com Deus é a grande realidade que nós precisamos ganhar.
não o que você acha que eu sou, mas aquilo que Deus sabe que eu sou. É por aqui que nós vamos refletir um pouquinho mais já já. Vamos ter uma paradinha e nós vamos conversar sobre isso nesse próximo bloco. Aqui na nossa estante hoje está um livrão. Os cristãos e os desafios contemporâneos. John Stott, um pregador inglês que deixou marcas muito profundas, um homem que procurou mostrar a realidade da palavra de Deus dentro da erudição, mas acima de tudo, dentro da vivência. Os cristãos e os desafios contemporâneos é a nossa indicação aqui para vários temas. Nosso mundo mutável, nosso mundo complexo, nosso mundo pluralista. E ele é um livro bem denso, mas um livro extraordinário sobre a vida cristã neste mundo, sem necessidade de tentar ser o que nós não somos, mas ser aquilo que Cristo faz de nós. Ser um cristão com Cristo é poder viver a vida de Cristo. Sem qualquer presunção de chamar a atenção para aquilo que você idealizou como sendo a sua realidade. Não é o que parecemos aos homens na passarela, o que conta, mas o que somos em Cristo, no escuro. Não é aquilo que a gente tenta fazer para mostrar aos outros, mas é a nossa vida de intimidade com Cristo, que vai demover qualquer ideia de fingimento, de hipocrisia. Um escritor americano, Richard Glover, disse que a hipocrisia, além de encobrir as falhas, corrói rapidamente na alma todo o resquício de verdade e honra que nela existia. Tira tudo, porque nós passamos a ser essa figura imaginária, fake, fingida, e tentamos vender para o outro que ele compre a nossa imagem, que não é verdadeira. Na vida cristã, ninguém deve tentar ser o que de fato não é. Uma vez que tudo que somos, somos em Cristo. Se somos em Cristo, por que queremos ser outra coisa que não seja Cristo? Por que isto? De onde procede isto? A mais urgente de todas as disciplinas espirituais é aquela que nos faz ver quem somos de fato, somente em Cristo.
Existem algumas disciplinas espirituais importantes, como a meditação, o jejum, a oração, a vida contemplativa, mas a mais importante é aquela que nos faz ver quem somos. Quem somos de fato em Cristo, por Cristo, para Cristo. O que nós somos? O hipócrita é o homem que faz com que a luz, a sua luz, brilhe de tal forma diante dos outros que eles não possam saber o que está acontecendo por detrás dela. É um holofote que nós colocamos na frente dos outros que ilude a visão de tal forma que não se vê o que está atrás, o que está acontecendo nos bastidores, lá por trás. E isto traz uma inadequação fora de série. Jesus nos disse em Mateus, no capítulo 15, os versos 7 e 8, ele diz: hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Prestou atenção aqui? Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Nós precisamos ganhar essa dimensão de que é a realidade e não aquilo que nós dizemos. Um sujeito íntegro, ele tem virtudes que vão além do que se pode expressar. O sujeito íntegro, ele tem virtudes. Ele não precisa nem expressar porque aquilo sai. Porém, o hipócrita frequentemente expressa muito além das virtudes que possui. Ele fala, ele propagandeia, ele tenta vender uma imagem que não é verdadeira. Isto pode ser um mimetismo, mas é a coisa mais absurda e contrária à natureza da existência. Isso vai trazer um prejuízo tremendo para a imagem própria da pessoa. Meus amados, é preferível sofrer vexame de não sermos aceitos por sermos quem somos, do que sermos aceitos só pela aparência. É preferível que nos rejeitem por não sermos do jeito que os outros imaginam, mas sermos verdadeiros, autênticos, sem mistura. Alguém diz que Deus não levará em consideração a casca enquanto dermos ao diabo o grão. Não importa se a casca está polida, ele não levará em consideração a casca. A grande questão é o que nós somos aqui dentro, o que somos de fato. Não estou preocupado com a sua opinião, mas sim com aquilo que Deus sabe. Santo Agostinho, certa ocasião, ele afirmou: dizer que amamos a Deus enquanto vivemos uma vida sem santidade é a maior das falsidades.
Isso nós temos repetido aqui. Não há necessidade de ser aquilo que não somos. Nós estamos dizendo que vivemos uma vida quando, na verdade, o que vivemos não é verdadeiro. Uma das grandes necessidades da vida cristã é sermos transparentes. Por isso, vivermos diante de Deus é a coisa mais importante. Aquele que vive diante do trono não teme os bastidores. Aquele que vive diante de Deus não precisa se preocupar com a opinião que as pessoas fazem dele. Porque ele está vivendo uma coisa autêntica. Não há nada pior do que ser por fora aquilo que não se é por dentro. É muito ruim. Eu gosto de olhar um pouco da Arca da Aliança, que ela era feita de tábuas de acácia, um espinheiro, mas ela era coberta de ouro por dentro e por fora. E quando você olhava para a arca, era ouro, mas se você abrisse a arca, era ouro. A nossa vida tem que refletir aquilo que nós somos, por dentro e por fora. Não dar uma impressão para que os outros nos aceitem pelo comportamento em si, mas pelas atitudes. Não adianta caiar a bomba, porque isso não vai tornar a água do poço limpa. Quando a água está contaminada, não adianta fazer tem que tratar da água, tem que tratar de nós. E esse tratamento é em Cristo. O salmista Davi, no Salmo 51, 10, ele fez uma oração muito, muito preciosa. Ele diz assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Não quero simplesmente que as pessoas achem. Eu preciso que o Senhor faça isto. E esta obra é a obra de Cristo. Estava meditando no Salmo 139, e os versos 23 e 24, ele diz: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. A versão diz assim: vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. E eu penso, uma vez que o Senhor vê que em mim há caminhos maus, ou caminho mau, guia-me pelo caminho eterno. Cria em mim, ó Deus, este coração, transforma-me. Eu não quero viver pela aparência. Então Jesus vem e nos dá a sua identidade. Eu estou crucificado com Cristo, não vivo mais, Cristo vive em mim. E agora isso se torna uma nova realidade. Deus não está decepcionado comigo, porque Ele nunca teve nenhuma impressão a meu respeito. Que o Senhor nos conceda a graça de viver para Ele, para a sua glória, de coração para coração. Até o nosso próximo programa.